Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um testemunho que inspira. E hoje a gente tem uma pessoinha aqui, pessoinha porque ela é pequenininha igual eu, baixinha, muito querida. A gente conhece ela há muito tempo, que é a Juliana Seja Lenço. bem-vinda, Jô. Muito Prazer obrigada, ter muito você obrigada. aqui, Ju, né? E agradecemos já pelo convite, né? Então, Alegria. meninas, curta aí o nosso vídeo, compartilha já com quem que Deus colocar aí no seu coração e nos siga, né, nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal. Não podemos deixar, né, de dizer isso. Então, vamos lá. Gente, a Ju, a gente já chama ela de Ju, né, Ju? A Ju é casada com o Davi, né? Ela tem alguns filhos, 3 filhinhos lindos, e hoje eles estão congregando ali, né? Pastoreando, né, Sim, Ju? A Igreja Batista Conviver. Então a gente já conhece a Ju há bastante tempo. Então, Ju, se apresente. Acho que é melhor você, né? Falar um pouquinho de legal, você. gente. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Tenho boas lembranças, né? Sim, Gostoso. O tempo passa, né, gente? muito. Eu era bem mais nova quando a gente se conheceu. Éramos. Todos éramos. Então, tô agora com 39, quase 40 anos, né? Com carinha de Sou, 15. ai, vamos ver até quando fica a genética, né? Boa. Eu então, casada com o Davi já vai fazer 15 anos. Uhum. E nós temos o João, Pedro. Lá em casa é tudo nome composto, né? É. É o João Pedro, o Lucas Davi e o Levi Miguel. Tem Uhum. 11, 8 e 5, quase 6. Então, é o nosso trio. E é isso, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas eu tô em Jundiaí desde que eu tenho 5 anos de idade. Uhum. Então, é a nossa cidade, né? Do coração. E do coração, onde os meninos nasceram também. Uhum. Eu sou professora, eu sou formada em tradução, Olha né? só. Foi muito cedo eu decidi pela área que eu ia estudar, assim, Uhum. e hoje eu sou professora porque é vocação mesmo, vocação, ministério, Uhum. direção do Senhor, né? Dou aula na escola que eu estudei a vida inteira. Ah, Que que legal. Então é legal. muito interessante esse movimento, Você né? está do outro lado agora, Tô né? do outro lado, tenho professores ainda que me ensinaram que hoje são meus colegas. Meu Deus, que Legal. Então legal. é um detalhe que eu acho muito interessante assim da história, né, da minha história profissional. Sim. E eu acho que é isso. A gente Ah, conta mais Legal, enquanto Jô. conversa, né? muito bom. Ô, Gil, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história mesmo, assim, desde quando Tá. você nasceu, né, sua adolescência, como que era a Ju antes de conhecer a Cristo, né, a relação Sim, também com os seus pais, com a sua família. Conta um pouquinho sobre isso. legal. Eu sempre fui para a igreja, né? Meus Uhum, pais são convertidos desde jovens, então se casaram já no Senhor e a gente tem uma história com a igreja de Jesus muito legal. Isso uhum, também, quando a gente vai olhando para trás, né, com essa idade, a gente já consegue ver os marcos do Senhor na nossa história, assim. sim. Então, a gente pequenos, né, a gente nasceu numa igreja que estava em plantação, estava Hum, começando em São Paulo, né? Eram poucos casais e meus pais eram um deles. Então, tanto uhum, eu quanto o Rafa, a gente nasceu nesse contexto de igreja bem pequenininha, bem familiar, assim. uhum, E viemos para Jundiaí porque o Senhor trouxe literalmente. É uma história dos meus pais, né? uhum, Que eu escutei a vida inteira. Meu pai ficou um bom tempo desempregado em São Paulo, com a gente uhum, bem pequeno. sim. E a igreja foi o sustento ali, né? Ah, Foi não só sustento financeiro, de comida e tal, mas de oração, porque foi. passavam algumas ideias na cabeça dos meus pais. Ah, então vamos voltar para o interior e tal. E a igreja falando, não é isso que o Senhor está mostrando, né? Então Hum, eles têm essas histórias para contar. E aí Deus trouxe meu pai para Jundiaí. uhum, E aqui a gente também estava numa igreja já formada, né? Uma batista aqui da cidade. Conhecemos muitos amigos, fizemos muitos links assim com gente do uhum. Senhor, mas logo depois de um tempo, no bairro que a gente morou, começou uma igreja também, por causa Ah, de um núcleo de oração ali numa casa. uhum. Então, a nossa família sempre esteve envolvida em inícios de trabalho, né? Hum. Iniciar. De iniciar igreja. Então,
eu e meu irmão, a gente estava nesse contexto sempre, né? De Sim. igreja começando. E a minha conversão, eu tenho, às vezes quando a gente está na igreja, a gente não tem uma história, né? Sim. Mas eu me converti num acampamento Ah. para crianças da APEC. Acho que muita gente conhece esse Conhece. ministério, né? Sim. Eles tinham um lugar, eu não sei se eles ainda têm, Uhum. mas nós fomos, foi eu, meu irmão e 3 crianças dessa igreja que a gente frequentava. Quantos anos, Ju, você Eu tinha? tinha 8 anos. 8 anos. E o interessante também é que o contexto do acampamento era missionário. Ah, então tá aí, olha aí, ó. Também está aí, né? A Eu acho que veia. tá em muitos lugares da Sim. minha história, Deus assim. construindo, né, a história, né? Eu nunca me esqueci, assim, eu aprendi o nome do país Quênia no acampamento. Então, porque meu grupo lá de gincana e tal era Quênia. Então, cada um tinha o nome de um país. Sim. E eu me lembro a história que contou quando eu entendi o sacrifício de Jesus. Naquele dia eu entendi a cruz. Olha só. E eu lembro exatamente assim da sensação mesmo de falar, meu, tem que contar pro meu pai e minha mãe que eu preciso. entendi, Uhum. né? Então voltei daquele acampamento convertida e depois daquele vieram muitos outros acampamentos, encontros que Jesus me encontrou, né, em muitos Sim. outros momentos da vida, assim. Sim. Mas desde então, essa coisa da missão, né? Assim, eu conheci Jesus não para guardar, mas para compartilhar. Uhum. Isso foi muito marcante, assim, né? Sim. Não só no dia, mas ao longo da minha história, assim, né? Sim. E meus pais foram fundamentais nesse processo, né? Eu acho que quando eu lembro deles, eu lembro sempre da casa aberta, né, para receber gente. Então, na Igreja Batista, né, que eu cresci nessa denominação, tem muito disso de falar sobre os missionários. A minha avó tem um papel importante nessa história. Minha avó devorava livros e o jornal Batista. Eu de verdade não sei se ainda tem, gente, eu tô meio por fora. Mas antes era muito assim, tinha uma revista chamada Visão Missionária, que eu acho que ainda sai, assim. Então, tinha muitas histórias, muito pedido de oração. É uma denominação muito preocupada, né? Sempre teve uma junta de missões e tal. Então, isso era presente. E na nossa casa, não com aquela coisa sempre de longe, mas quem estava perto, né? Então, servir os líderes, os pastores. Quando vinha gente, era lá em casa que almoçava, era lá em casa que dormia. Então, nessa a gente conhecia a gente ouvia história, né? E as histórias dos meus pais também. Sim. Que eu acho que isso que, como pais, né? Às vezes a gente fica, ai, nós somos responsáveis, né? Por discipular nossos filhos. A igreja é parte, mas é em casa que o trem acontece, né, gente? É ali. Sim. Então, eu lembro muito dos meus pais contando e recontando as mesmíssimas histórias que eles tinham com o Senhor, né? Minha mãe, as dela, até ela se converter. Meu pai também, inclusive as falhas, né? Então, Nunca escondeu, não né? escondia. Ele contou, assim, como foi difícil vindo para São Paulo muito jovem. Então, aquela coisa de um mundo muito diferente. Sim. Mas ele veio para estudar no seminário, aí ele desistiu do seminário. Então, teve várias nuances, assim. E a gente ouviu aquelas histórias muitas vezes, né? A história de como veio para Jundiaí, como comprou o terreno para construir a casa. Tudo que eles nunca imaginaram, né? Sim. Eles sempre falavam assim, a gente nunca imaginou que Deus ia trazer a gente para casa. E aí, ouvir isso ao longo da vida, porque é diferente ouvir com 7 anos. Sim. Aí eu cresci um pouquinho, então eu percebia partes. E a minha fé tem muito a ver com isso. Assim. Sim, eu imagino. Não era uma coisa que eu ouvia só na igreja, mas eu via traduzida na história deles, no chão da Dentro nossa de casa. casa, né? Exatamente. Então, acho que isso inconscientemente me animou a ter as nossas histórias com Jesus. E querendo ou não, tá no seu DNA, né, Ju? Porque Sim. até o Rafa mesmo, que é o seu irmão, né, foi para missões, né? Exato. Está em missões, então você vê que é Sim. uma construção, né, de uma cultura, de uma cosmovisão dentro de casa e o Muito. quão é importante, né, a gente
estar sempre incentivando nossos filhos, né? Mostrando a real mesmo, né? Ali, né? Sim, Não ficar maquiando achando que tudo é mil maravilhas, né? A Dé tem aqui as meninas também, tá nesse contexto de igreja. Então, assim, mostrando as dificuldades, mas mostrando as alegrias e formando essa construção, né? Porque hoje mostra isso. muito do seu caráter e aquilo que Deus também já colocou na sua vida, na sua família hoje, né? Eu acho que vale um parênteses, assim, porque às vezes a gente acha que são as histórias enormes, né? Os grandes milagres e tal. Uhum. E não O que a é. gente espera, né? Também, né? Exato, assim, de vitória, né? E de, deu Sim, super certo. Mas as que não deram certo são importantes também. E as sim, histórias pequenas, das coisas pequenas. sim, Vai ter história grande. Em geral, sim, a gente tem sim, uma, né? No sim. caso dos meus pais, até a gravidez foi. A minha mãe Uhum, não era para ter filhos. O médico uhum, falou: esquece, né? uhum. É um caso em 1000. Tinha lá todos os exames. Então veio Rafa e eu, né? Então já era. Mas não é só a grande, né? Sim, São as coisas pequenas, os detalhes sim. pequenos O das ordinário, né? Que a gente entrevistas de fala, né? trabalho, da ida ao mercado, coisas, essas coisas é que vão Uhum, fortalecendo a nossa fé, né? A gente sim. vai trazendo Jesus para casa mesmo, ele vai ficando muito perto, né? Importante, não achar que, mas eu não tenho nenhum Uhum, testemunho. Não tem, Tem claro que vários. tem. Se sim. a gente não sabe, orar para que o Espírito nos lembre, nos Nos lembre. mostre, Sim. né? Ou mude nosso jeito de ver De nossa olhar, vida né? cristã, que às Sim. vezes fica só procurando por essas grandes coisas, né? Sim. Ô, Ju, e fala um pouquinho, e como que o Davi entrou nisso tudo? Você sempre teve o sonho de Ah, casar, ser mãe, ela é mãe de 3. Sempre existiu Plena. esse plena, sonho no seu plena. Olha, coração. olha a paciência. Pergunta lá em casa como é que... Eu sempre falo, Vou todo fazer. mundo que fala, ai, você é tão calma. Eu falo, não, pergunta lá pro Davi, depois você... Olha, essa é uma parte assim, não, né? Não era essa menina que sonhava casar, ter Uhum. filhos. Não, e eu espero que quem tá ouvindo me entenda bem, né? Porque hoje eu sou Sim, sim, casada e tenho 3, então calma. sim. Tá tudo bem, gente. Mas eu acho que esse é muito natural. Eu não era uma pessoa rebelde, assim, ai, não quero, não era Uhum, isso. Mas assim, se alguém me perguntasse qual o seu sonho, né? uhum, Meu sonho era viajar. uhum, Meu sonho era conhecer a Inglaterra, né? Era viajar, escrever livro. Eu uhum, tinha isso assim na minha cabeça e depois tinha esse lado da missão. Então eu sempre eu falava inglês sozinha, né? Eu aprendi inglês com muita facilidade. Eu tinha um lance de adaptação cultural que eu achava, né, que era do Senhor para mim. uhum. Então eu achava que era Sua isso, veia era essa, ia que para Deus ia me algum campo. levar, né, daqui e tal. Ao mesmo tempo, eu gostava de paquerar. Eu não tinha problema com isso, sabe? Assim, os acampamentos Já que da a gente tá aqui, né, vida, vamos... né? Então, conhecia os meninos e tal. Então, até falando com uma amiga essa semana, que também tá nesse dilema, né? Mais Uhum, velha e tal, e tem um chamado claro pastoral para a vida dela. Mas aí ela falando, ai, será, né, que tem que. Eu falo, olha, se não é uma questão para você, pode ser que o Senhor tenha casamento para você, mas uhum, não era o meu objetivo de vida. Acho que é uhum. isso. Eu tinha muitas Sim. Uhum. amigas que assim elas queriam muito namorar. Sonhava. Eu não ligava para namorar, né? É, então o Davi ele apareceu num momento assim que eu estava estudando fora. Eu estudei em São José do Rio Preto, em Uhum, outra cidade. Então é, tinha acabado um relacionamento, um primeiro uhum, relacionamento, então teve um namorado antes, uhum, meio príncipe encantado, assim, um negócio lá, uhum, mas não era do Senhor para mim, então terminou. E aí ele tinha esse interesse e tal, mas eu falei, cara, não, porque uhum. assim, eu tô longe e aí eu comecei a voltar, não, eu quero viajar. Lembra, Juliana, que você queria viajar? Você não queria Lembra dos casar? seus desejos, Juliana? Aí, só que aí insistências, tem muita história, né? Uhum, E a gente começou a namorar em 2004. uhum. Eu tô certa? Gente, eu com data depois da pandemia. Piorou um 2004 pouquinho. a gente começou a namorar, eu ia formar em 2005. Ele já estava, na época, estudando no seminário. Ah, Então eu pensei, tá, pastor, né? Então talvez uhum, tenha a ver, né? Então vamos começar.
E como era a distância, quando eu vinha para Jundiaí, eu dividia o tempo entre ele, minha família, os amigos, a igreja. Então, assim, era um namoro muito... Uhum. É meio ruim, assim, né? Porque não Sim. dá super para conhecer. Por mais que Sim. você ligue, não, né? Naquela época não era assim com WhatsApp, internet. né? É Era se- só no telefone. Não era Era todo mundo orelhão? stalker das Era pessoas. orelhão ou não? Nessa época. Tinha ainda, mas eu morava numa pensão, então dava Aham. para ligar na pensão que eu Sim. morava, né? Então era ali. Mas o Davi é meu oposto Nossa. em tudo. Começando do time, né? Porque eu sou palmeirense. Isso eu devia estar na minha apresentação, eu não falei, né? Juliana, pelo Eu amor de gosto Deus. de futebol demais. Trouxemos um verdinho aqui, ó, pra você. E ele é corintiano, então já começa aí, né? Mas tudo bem, ele é um corintiano legal. Igual o Júlio, assim, ó. O Júlio é legal também. Mas ele tinha, assim, quando a gente começou a conversar de ministério, ele falava assim, olha, eu acho, assim, que o máximo que eu vou é interior de São Paulo. E eu, o mundo no coração, né? Da Eu quero ir pessoa. pras nações, E eu, querido. meu Deus, eu falei, é mesmo? Não, eu acho que meu negócio, assim, é igreja local e tal. Sem contar que ele tinha uma questão de dúvida em relação ao ministério e vocação, porque ele gostava muito de política também. E ele foi, inclusive, candidato a vereador na cidade por 2 vezes. Uhum. E eu tava namorando esse cara, assim, meu, Meu como Deus. assim? O que Deus vai fazer disso, né? Mas, assim, no meio disso, do nosso namoro, teve a minha viagem missionária. Então, quando eu terminei a faculdade, eu nem fiz a formatura, nada, porque eu desfiz uma mala literal em casa, peguei outra, literalmente. E fui para o Rio de Janeiro para treinar para ir ficar 10 meses na América Latina, num projeto missionário. E ele, assim, não queria muito, mas ia pegar muito mal se ele não falasse. Não vá. Não vai. Tipo assim, né? Ele era pastor, então era um projeto missionário. Sim. Mas eu lembro que as conversas antes da gente ir foram muito difíceis, porque ele queria se casar assim que eu voltasse. E eu falei, olha, eu não sei. É muito difícil isso, né? Sim. Mas eu penso, parênteses, um trunfo, vamos dizer, uma coisa muito boa, eu acho, do nosso namoro foi isso. Ele jogava na mesa muito claro o que ele pensava, eu também. Sempre foi claro. E isso era difícil, porque eu achava sempre, então o que a gente tá fazendo namorando, né? Mas a Porque gente eram orava, planos, né? Eram sonhos totalmente diferentes. Então, muito opostos, o que a gente tá aqui, né? Vai fazer o quê? muito opostos. Mas a gente deu tempo ao tempo e se permitiu perguntar as coisas para o Senhor. Acho que isso a gente fala, talvez, não muito, né? Deus não se assusta com as nossas perguntas. Com certeza. Deus aguenta, sabe? Ele aguenta, eu acho que ele até gosta. Sim. Quando a gente fala, e aí? Eu não tô entendendo, né? O senhor pode me ajudar? E aí, cabe a nós entender que tem processo, que tem tempo, que não é instantâneo. Ainda mais hoje, né? Clicou, Tudo chegou é a muito resposta. rápido. Pediu, iFood tá em casa em meia hora. Sim. Não é instantâneo com Deus. É uma relação que exige a nossa paciência, o nosso tempo. Ele é senhor do tempo, ele tá em outra dimensão de tempo. Sim. Até porque ele sabe toda a nossa história, Toda a né? história. Então ele sabe tudo que vai acontecer, né? E como é importante, né? Essa espera. Então, foram 10 meses longe. Eu voltei. Então você realmente foi para Fui. missões e ele Eu falou: ó, fui. você espera aí, Davi, eu vou. Vamos ver o que Deus vai Foi fazer bem nesse meio isso, tempo. assim. E aí eu fui, em dezembro começou o treinamento. Eu lembro, assim, de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Não deu uma semana. Eu falei, mãe, é isso. É isso que Deus tem pra mim, é isso. Eu tava, assim, realizadíssima. E a minha mãe, muito sábia, teve algumas conversas de telefone que eu não esqueço, assim, daquele ano. Falou, Ju, calma, né, filha, assim, é um ano diferente, tô muito feliz. Ela sempre se alegrava muito, Sim. mas toma seu tempo aí, né? E quando eu
tinha assim, não, então eu tenho que terminar esse namoro, tenho que terminar esse namoro. Eu ficava, né? Porque ele não quer isso, ele quer ficar lá em São Paulo e tarará. Uhum. E aí, uma das últimas conversas, porque eu já tinha na minha cabeça que eu ia terminar esse namoro, ia terminar. Uhum. Porque E você aí, também tinha se encontrado, né? é, Você viu sentido naquilo que você estava muito, fazendo. muito. E aí, quando minha mãe no telefone comigo, ela falou, ó, só vou falar o seguinte, você vai chegar em Jundiaí, você vai abrir a mala, você vai respirar, eu nunca esqueço, você vai respirar o ar aqui. Porque, filha, aí não é a sua vida. Uhum. E na minha cabeça, né, de 21 anos, pensei na hora, assim, que não é minha vida. É Mãe, minha vida você sim, não tipo, ela sabe, que mãe. nem sabe, ela nem sabe, imagina, tal. Mas eu obedeci, né, eu lembro que era esse, também era natural, cheguei em casa, então eu fiquei um mês pra terminar o namoro, e nesse um mês, o Davi foi o cara mais gentil e sensacional do universo, assim, porque ele me respeitou. Ele era um dos únicos que queria ouvir as histórias, porque é assim, né, a gente viaja, o povo depois não quer saber, né? Eu não viajei muito na vida, Uhum. mas eu lembro que eu voltei assim querendo contar tantas coisas e as Tudo. pessoas só queriam falar oi, e tchau, né? Uhum. E ele perguntava, queria ouvir detalhes, né? E me respeitou muito nesse tempo que, tipo assim, eu não tava afim. Uhum. E a gente terminou. E ele falou, no dia que eu terminei com ele falou: olha, hoje é um dia muito triste, mas a gente vai casar. Eu falei, Senhor, tô Meu Deus, feita. acho que Esse cara é insistente. ele Ai, não tá meu Deus. entendendo o que eu tô falando. Nossa, eu falei, não, Davi, não pensa assim. Eu já emendei, né? Falei, Uhum. não, você vai encontrar alguém, né? Vai dar tudo certo. Enfim, e aí, assim, depois de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, a gente voltou a namorar. É um processo muito 1 ano e longo, 7 meses 1 ano e depois. 7 meses depois, né? Então, a nossa história meio que começa, eu acho, quando eu conto, eu acho que ela não parou, né? Uhum. Porque nesse um Sim. ano e 7 meses, eu comecei minha vida em Jundiaí, Uhum. depois de muita briga com o Senhor, muita briga com Deus. Minha mãe olhava assim, tipo assim, agora menina, vai, né? Meus Uhum. pais tá com diploma na mão, vai fazer o quê? Tá formado. Um choque para mim. Eu fiquei 5 anos longe da casa dos meus pais e voltar. Eu não queria ir Nossa. embora, mas Sim. depois que eu fui também, eu já tinha ido, entendeu? Aí Sim. voltar era diferente. É. Eu não tinha mais os amigos, era outra Sim. fase e eu só queria voltar para o Equador. Era tudo. Eu só queria que alguém me mandasse para lá de volta e eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo lá na igreja e tal. Mas muito claro, a voz de Deus, assim, muito. Deus não grita, né? Eu acho interessante, assim, às vezes Deus, a gente escuta ele repetindo as mesmas coisas para nós, no mesmo tom. Uhum. Ele não grita. Ele Uhum. pode até chamar a gente na chincha, assim, mas é Uhum. uma voz doce e Suave, né? suave, né? Sempre. E Deus falava para mim: você sabe muito bem que não é para você ir embora. Uhum. Porque quando foi para ir, também foi muito claro. Uhum. Você sabe, não sabe, que não é Uhum. para ir? Uhum. E eu tinha na mão vários pauzinhos que eu podia mexer, vários. Eu Uhum. mexi alguns, Uhum. mas com temor, né? O temor do Senhor, né? Sim. Olhar para ele e falar: uau, é Deus. Não... E eu sabia que não era para ir. Uhum. Eu ouvi, sem meus pais perceberem, uma conversa dos dois e meu pai muito preocupado, porque hoje eu acho que eu tava numa depressão mini ali, sabe? Sim. Aquela volta, eu fazendo coisas que eu não queria. E meu pai falou, cara, tem que dar uma passagem de avião na mão dessa menina. Uhum. Manda ele embora de novo. Eles estavam na cozinha, assim. Minha mãe como assim? Nem dinheiro Uhum. tem, né? Não, vende o carro. Eu lembro Tipo quando assim, já que ela quer, né? eu ouvi isso e eu falei, nossa, eu tô muito errada. Eu tô Uhum. muito errada. E aí eu falei, Deus, então me dá a força para eu começar aqui, porque eu não Uhum. queria. Uhum. Não queria. Então, minha história tem muitas coisas que eu não queria. Muitas. E aí eu comecei a procurar um emprego e a minha vida começou a rodar aqui e o Davi sempre próximo, de alguma Uhum. forma. Então as igrejas eram amigas, né? Então a gente Sim. fazia muita coisa junto. Uhum. Vira e mexe rolava um cinema, Uhum. vamos comer um lanche e tal. E eu percebi que eu comecei a conhecer de fato, né? Hum. E ele tinha passado por muitas mudanças também. Uhum.
Deus começou a falar com ele sobre a coisa da missão e tal, e comigo, ele me ensinando sobre política, sobre a importância de conhecer, Uhum. aprendi muito com ele. O pouquíssimo que eu sei, acho que foi ele que me ensinou, assim. E aí a gente voltou. Quando a gente voltou, meus pais muito temerosos, falaram, voltou pra quê? Porque é pra casar, né? Uhum. Porque o moço, né? Quantos anos você tava, Ju? Eu tava com 23. 23. E aí eu falei, não, é pra casar sim. Agora tá decidido, né? Uhum. E aí a gente casou mesmo em 2010. Uhum. Em junho de 2010 e foi um processo, ainda está sendo um processo, né? Sim. De um virar, assim, Deus fazer dos dois corações um, né? Sim. Essa coisa das vontades se misturarem Uhum. e, na verdade, os dois se submeterem à vontade de Deus. Uhum. Porque tem coisas, claro, né? Coisas que a gente sonhou hoje, mas tem muita coisa que não. Não foi, assim, a história dos sonhos, né? Mas é uma história, eu me alegro nisso. É uma história de submissão Uhum. ao que Deus tinha para nós, né? E ele é tão bom que ele ainda dá alegria no meio Sim. do caminho, né? Que não é aquela coisa, né? Acho que todo mundo, tem muita gente que Sim. pensa, eu pensava, Uhum. e admitir isso às vezes é difícil num contexto de igreja, Uhum. mas às vezes a gente pensa, não vou entregar para Deus, porque senão ele vai estragar. Eu não vou Não fazer Deus, minha eu sei o vontade. que é melhor pra mim. Então, né? Não, meu plano é muito bom. É O senhor muito só, bom. só vem. Só fala assim. Só vai falando sim. Então, eu também tinha isso. Vou entregar? Não. Uhum. Mas ele é bom e ele é persistente, suave nesse chamado dele. Né? É uma palavra muito usada, né? No contexto Sim. missionário. Um chamado. Sim. Na verdade, ele chama a gente para várias coisas todos os dias, Sim. né? Então, as renúncias, elas são diárias, Sim. né? Não é uma vez só que você falou sim e eu vou, tal. Não, não é assim. Uhum. Tem muitos sims que você tem que dar. Sim. E muitos nãos também, né? Sim. E aí, depois que vocês casaram, Ju, a gente conversou um pouquinho antes, né, de estar nessa gravação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os planos frustrados, porque é o que a gente tá falando aqui, você sonhou muito, você tinha muitos desejos e sonhos legítimos, né, que com Exato. certeza glorificariam o nome de Deus. Mas fala um pouco sobre isso, sobre esses planos frustrados, vocês já casados, essa diferença, né, dos dois, né, dois sonhos diferentes também, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que é até interessante porque tem o Rafa e o Dani nessa história também, né? Nossos dois irmãos. Uhum. A gente casou e uma das ideias do sonho, ainda é um sonho que eu acalento no meu coração, de conhecer um país que fala inglês, né? Eu nunca fui. Uhum. Ainda não fui. Não sei se um dia eu vou, né? Mas aí a gente começou a conversar sobre. O Davi trabalhava na prefeitura da cidade, né? Na época, com muita vontade de ser pastor, né? A gente já ajudava meu sogro muito na igreja, né? O Davi sempre muito próximo, eu também. Envolvidos, né? Envolvidíssimos. Mas entendia que Deus tinha alguma coisa. Aí ele falou: talvez se a gente for para aprender inglês, seja um início. Porque eu não sei inglês e tal, e eu sou professora de inglês. Mas pula essa parte, corta. Mas não funciona assim, né? Mas eu falei: beleza, vamos. Então a gente começou a pesquisar vários lugares. Meu irmão, na época, falou: eu acho que eu podia ir com vocês. A gente não tinha filhos, né? Falei, pô, Rafa, vamos, porque aí a gente divide os gastos, vai ser ótimo. E aí o Rafael, hein? Fala do meu irmão. Mas assim, eu tô vendo que vocês estão vendo uns lugares aí de missão, tal. Nada a ver, Esquece. tá? Esquece. Eu preciso de um lugar que ensine direito, porque é por meu currículo. Porque meu currículo, tá? Rafael, São Paulo,
trabalhava, ganhava só para ele, tinha várias camisas de times e ia pro jogo do Palmeiras muito, né? Ah, tempo bom para ele, né? Mas nem tanto, porque o Palmeiras não ganhava tanto naquela época. Mas aí, a gente assim, ó, nós estamos vendo um lugar que seja mais em conta e tem umas escolas cristãs que são mais em conta. Não, tudo bem, desde que ensine bem, porque é isso que eu preciso e tal. O foco era o inglês, O foco era aprender o esse. inglês. Achamos uma escola, dava para nós, encaixava no orçamento, parecia Iam os que o 3. sonho ia se realizar. Uhum. Nós 3. Então, a gente deu entrada numa matrícula, tinha um apartamento reservado, e aí veio o visto. Eu tenho uma experiência com Deus de oração que eu nunca mais tive Uhum. dessa época. Eu lembro como se fosse hoje, era uma quinta-feira. Eu estava sozinha na nossa kitnet, a gente morava numa kitnet em Louveira, pequenininha assim. E o visto, a nossa entrevista era numa terça de manhã. O Rafa foi antes da gente. Eu não sei se ele foi na sexta, ele foi antes ou na segunda. Era de separado. E naquela quinta-feira eu estava orando e eu fui orar sobre isso e literalmente o que eu orei não fui eu que falei. Eu não sei, assim, né? Literalmente. Eu não oraria o que eu orei. Então eu falei para Deus claramente assim, tá tudo certo. Tá tudo abrindo, a porta escancarando, tal. O último ponto aí, né? A última porta é o visto. Senhor, se não for o Senhor levando a gente, fecha ali. E eu entendo hoje que era Deus já me preparando. Porque, assim, tava tudo muito ok. Aí o Rafa conseguiu o visto. Então, na fila do visto, naquela terça-feira de manhã, eu falei pro Davi, você tá preparado para um não? Tipo da conversa que eu também não puxaria, né? Mas perguntei, ele falou, não, por que eu estaria preparado para um não? Seu irmão conseguiu, tipo, tem tudo aqui. A gente tá fazendo exatamente o que a escola pediu. E foi um não. Foram 30 minutos de conversa naquela cabine. Em pé, né? Que você fica lá em pé com o cara. E ele repetiu 3 vezes. Eu não esqueço também desses detalhes, né? Gente, podcast de mulher muito detalhada. Que dó desse povo que escuta. Mas, enfim, tem esses detalhes, né? Ele falou 3 vezes. Não vejo propósito nessa viagem. Aí, mais um pouquinho de conversa. Não vejo propósito nessa viagem. Nossa, Ju. Não vejo propósito. Então, E tudo certo já. e, inclusive, uma parte paga, né? Mas a gente saiu de lá com o não. Eu já tinha sido preparada. Deus bom, né? Deus bom. Já tava me... Só que eu fiquei mal, hein? Eu imagino. Fiquei muito mal. E o Davi ficou, mas não tanto quanto eu. Eu fiquei muito mal. E o Rafael falou assim, então eu não vou. Tipo, vocês não vão? Eu falei, não, agora que você vai, né? Que é melhor pra você. Porque ele ia ficar na minha saia pro inglês, certeza. Sim. E ele foi sozinho. E foi porque ele foi sozinho que Deus pegou ele lá. Então, pegou o Rafa em que sentido, assim? Ele lá começou a entender Deus falando que... Ele falava primeiro assim, engraçado, eu não consigo me ver de volta no escritório. Eu não sei o que é. Deus foi E trabalhando foi. nele também, né? Então, nessa, assim, ele tem a história dele, mas foi dali que ele foi. Ele foi convidado por um grupo de amigos para ir para a Irlanda, para Sim. ficar 15 dias num trabalho missionário lá, Lembro dessa viagem. né? Aí foi. E lá, o missionário que estava, a família, né? O Júnior e a Lucy, eles estavam lá há muitos anos já. Ele falou, Rafael, você é a resposta de oração para nós. Meu Deus. Você toparia ficar 6 meses aqui? Pô, mas como assim? Cara, fazendo o que você está fazendo aqui, eu preciso de alguém assim, né? Você tem os dons que a gente precisa e você tem essa disponibilidade e tal. Aí eles conversaram com os meus pais, só que ele estava entendendo que ele estava abrindo mão, porque ele foi para melhorar. E o Rafa, assim, ele nunca ficou desempregado. Ele era de um emprego bom para um melhor, assim. Então, essa era uma
tentação, talvez, né? Uma coisa assim, Uhum. Estabilidade, eu né? poderia voltar. Ele tinha um chefe assim, pode vir, tô te esperando, né? Uhum. E ele ficou e nunca mais voltou. Ele nunca mais, né? Então a ironia, Sim. porque Deus é muito bem-humorado, né? Então, achando que a gente que Não ia, é com ele você. que foi, ele que nunca pensou. O Daniel é o meu cunhado, ele também é missionário hoje, Uhum. fora do país. Então, o que a gente achou que ia acontecer com a gente, aconteceu com os nossos irmãos, assim, é muito Sim, engraçado, eu acho. Eu sim. acho engraçadíssimo. Mas ao mesmo tempo é trágico para nós, Frustrante, né? trágico, E frustrante. olha, assim, eu hoje não acho que eu oro assim dessa forma mais, mas muitas vezes, muitos anos. Uhum. Eu de verdade, assim, não entendo, sabe? Não entendo porque o Senhor me deu esse desejo, por que então, né? Que eu quis Sim. tanto e tal. Ô, Ju, agora deixa eu fazer uma observação. E vocês agora numa igreja local, você se vê como uma missionária? Sim, Porque vocês são, né, exato. missionários. E quando a gente traz o Congresso do Convocare para dentro da igreja, a gente sempre falou muito sobre isso. O Dani, a Carol sempre falaram muito sobre isso, porque não é essa visão de só quem vai ou quem Exato. vem lá de fora falar alguma coisa, mas são os da casa, né? Com certeza. Vocês estão cuidando de pessoas, é o chamado que Deus trouxe para a vida de vocês. E eu Sim, imagino esse processo de entender esse propósito, porque é difícil, dói, sim. porque vocês tinham algo no coração de vocês, principalmente você como mulher. A gente tem uma sensibilidade muito grande com a voz do Espírito Santo, de ouvir o que ele está dizendo para nós. Só que ao mesmo tempo, é o que você falou, o não dói demais, É, né? Por é. mais que lá no fundo você fala, não era isso que eu queria ir Aham. por aqui, Deus. Deus fala, não, é aqui, né? Sim, Vou colocar pessoas no caminho de vocês, vou dar uma igreja. É muito forte isso. é muito. Eu acho que acho não, não gosto dessa coisa do acho, porque parece que você não tem certeza. Eu Aham. tenho muita convicção em relação a isso. Uhum. O fato da gente ter ficado, e porque, olha, o irônico ainda fica maior, porque a gente ficou em Jundiaí. Sim, na E cidade. nós colecionamos, eu espero que a coleção tenha acabado, mas a gente tem umas histórias, é de rir, mas é de chorar, trágicas com o aeroporto. E assim, só para ir para um casamento, e deu Uhum. tudo errado. Uhum. Sabe umas coisas assim que parece que Deus fala: ah, você quer sair? Você vai Volta. para onde? Não é aí? Volta. Deus é só um casamento. Mas a gente tem muito claro. Por que a gente ficou? Vários foram. Sim. Vários foram. Então Então, você não foi para o campo como você achou que iria, olha, né? assim, no começo do ministério do Davi, longe lá da igreja do pai, né? Foi na CCJ. Então lá a gente tem amigos para a vida, né? Naquela igreja. Uhum. E tem duas pessoas que foram para seminário, quatro, tô lembrando de mais dois, foram para seminário, tiveram a liberdade de falar, cara, eu acho que Deus tem colocado isso no meu coração, Uhum. mas eu tenho um problema com a minha família, ou eu tenho Uhum. medo disso. Então, o fato da gente ser alguém comissionado Uhum. Sim, numa igreja local sim. fez outros Diferença. entenderem Uhum. e irem para os lugares que eles têm que ir, Sim. né? É exatamente isso. O Deus vai colocar a gente nos lugares e isso não depende de nós. Uhum. A gente pode ter ideia, a gente Uhum. pode falar com Deus sobre as ideias, não tem problema. Sim. Uhum. Mas se submeter, Sim. né, ao que Ele tem pra gente. Então, sim, somos. E hoje, especialmente na igreja que a gente pastoreia lá, os reencontros, as Sim. conexões, assim, é muito louco. Sim. Tem acontecido umas coisas, pessoas da nossa adolescência voltando. Ou Uhum. gente assim, que a gente nem conhece, mas se encontrando. Tem dois casais lá, eles se conheceram na faculdade em Itajubá. Eles estão em Uhum. Jundiaí, mas um não sabia do outro. Ai, que Uhum. legal. Então, Deus tem costurado essas Sim. relações Uhum. e a convicção de que era para a gente estar aqui só cresce, Uhum. só Amém. cresce. Sim. Sim. Estamos no lugar que Ele
realmente tinha Realmente pra gente. Sim. Isso não significa que tá tudo indo de vento em popa, Maravilhoso. tá? Eu acho que esse é o ponto também. A gente Sim. acha que porque nós estamos onde Deus nos colocou, Tá tudo bem, tá tudo vai lindo. ficar tudo bem. Uhum. E de fato a Bíblia tá aí, é só ler, Uhum. né? É Exato. só ler para ver assim que quando tem um chamado de Deus, existe desconforto, dúvida, medo Uhum. e problema, Uhum. né? Não é uma coisa, não. Maravilhoso. Mas também existe a companhia dele, Sim, a voz dele, sim. que não deixa a gente sair desse lugar. Sim. Uhum. Né? A gente quer ficar ali. Quando a gente presta atenção, eu acho que esse talvez é a nossa luta como discípulos de Jesus, né? Que Uhum. voz que a gente está ouvindo? Tá Sim, prestando atenção em quê? sim, Né? Você está devotando o seu tempo, a sua atenção para que coisa? sim. Porque se for para a voz do Senhor, a gente vai ter mais tranquilidade, sabe? Vai ser Uhum. menos estresse. Sim. Porque a gente vai olhar da perspectiva dele, a gente vai ouvir a direção dele para esse tempo que talvez seja muito difícil, Sim. Uhum. desafiador e tal. Então, sim, cada um, todos nós, né? Todo mundo é missionário, sim, é comissionado. Uma Sim. pena, acho que é uma. A gente já está numa outra fase, eu acho, da igreja, né? Uhum. Muito já foi desconstruído dessa Sim, ideia. Que sim, bom, que bom. sim. E é olhar a Bíblia, né? E Uhum. perceber que é isso, é Jerusalém também, a Judéia. Tem os níveis Sim. e onde o Senhor colocar. Uhum. E Né? assim, né, Ju, a gente tá falando de uma geração, igual você ainda tá na faixa dos 30, né? Tô Eu e o fazendo Rodrigo 40. já passamos É, já entramos na fase dos novembrinho 40. tá chegando. Mas quantos amigos a gente vê, e você também que já andou em várias igrejas, da faixa etária dos 30, que estão fora de igreja, não frequentam nada, não querem nada, tinham um chamado, né? Tinham um propósito lá atrás, na adolescência, na juventude, dos 20, e isso foi se apagando. É. Né? A chama foi se apagando. Então, eu vejo muito isso também, Deus chamando essa geração dessa faixa etária para fazer algo por essas pessoas, Amém. né? Por que esse esfriamento? Por que esse distanciamento? Então, Deus quer isso da gente também, né? Como igreja, como pessoa, fazer essa diferença, né? O comissionamento de ser missionário ali numa igreja local ou estar numa igreja local é receber essas pessoas também, Também. Sim. Com né? E certeza. trazer à luz da palavra aquilo que Deus tem feito, e é uma mudança de mentalidade, né? Eu acho que tem muito a ver com isso de em que você está prestando atenção. Uhum. Sim, Porque hoje, né, gente, é muito. Sempre foi essa conversa, o que o mundo tem a oferecer e tal. Uhum. Mas hoje a briga é pelo nosso tempo e atenção. Sim. Então não tem outra. Você é o que você contempla, né? Uhum. Então, se você ficar. As informações sobre as possibilidades que hoje são infinitas. Infinitas. As Sim. possibilidades são infinitas. E aí a gente parece que olha muito mais isso, né? Sim. Literalmente. Então essas imagens vão ficando na nossa cabeça. Sim. E a gente se estagna, né? Muitas vezes, né? Fica Exato, só mas a nas gente possibilidades, tem né? uma grande história para ler, para ouvir, para Uhum. lembrar e pensar de novo. Mas eu já conheço. Não, é vivo, lembra? Sim, se É a renova, né? palavra de Deus, né? Então, a gente prestar atenção em qual voz. Que é sim, isso que faz esfriar, que Pra onde faz tá olhando. desviar. Uhum. E, de fato, eu acho que na caminhada pastoral, vocês certamente têm essas histórias, né? Uma coisa que eu acho que tenho aprendido, é a compaixão, é olhar para esse pessoal, não só nesse aspecto, né? De que, Uhum. nossa, era, e agora não tá mais e tal, mas com muita compaixão. Uhum. Porque podia ser eu, Sim. sabe? Podia muito ser eu. Uhum. E eu acho que eu luto todo dia para não ser eu. Sim. A Escolhe todo dia, não né? ouvir esse a não Outras desistir. vozes, sabe? né? Então é muita compaixão mesmo. É,
talvez esse seja o nosso papel, amar Uhum. pensando, podia ser eu, então a gente vai orar como se fosse eu, Sim. para que esse pessoal seja despertado de novo, para que Sim. Deus, porque é Ele que pode fazer, né? É. Cabeça, coração é terreno dele, então para que Ele traga de volta, Ele renove o amor e a vontade de ouvir a voz de Deus. Né? E obedecer, né? Que a gente ouve, mas às vezes não obedece. Sim. Tem que Ah, obedecer. mas que legal, Ju. Então a gente vê assim que foram planos frustrados, mas vocês não poderiam estar num lugar melhor que realmente a Não. vontade de Deus. E Deus tem levado vocês a lugares também, né? Aqui fora do Brasil que vocês nunca imaginavam também, né? E às vezes, talvez, estando num campo, talvez vocês não teriam o alcance, né, que vocês têm hoje. Então, é realmente olhar para isso, né, como estarmos no centro da vontade de Deus. Acho Sim. que, resumidamente, eu acho que é isso que a gente pode falar dessa nossa conversa, né? E talvez quando a gente fala de centro da vontade de Deus na igreja, né? Uhum. Eu falo a partir do que eu pensava e, né, queria. A gente pensa muito na gente. Uhum. E os planos de Deus, pelo Sim. que a gente lendo a Bíblia e ouvindo as pessoas, geralmente é assim, quando você tá onde Deus te quer, fazendo Uhum. aquilo que ele tem para você naquela estação da vida, muitas pessoas são beneficiadas. Uhum. Sim. Então, é muito isso assim, mas eu não tô fazendo o que eu queria, ou Uhum. eu tô muito desconfortável. Sim, mas olha ao redor. Sim. Então, essa vida no corpo de Cristo, essa ideia de que a gente é muito mais do que o nosso mundinho, o nosso umbigo, Sim. né? Então, a busca pelo reino é isso de olhar e falar, quantos eu vou abençoar? Quantos Sim. que, né? Então, às Uhum. vezes, quando a gente. E Deus às vezes permite, né? Você vai viver lá, mas Sim. você vive Ah, você pra quer você. tanto? Tá bom, Não, Juliana. Vai, então. exato, Vai, mas não Débora. é assim. Eu tenho uma coisa aqui no meu coração, ó, que Deus talvez vai me levar, mas Sim. aí é Ele. Sim, Num sim. outro, No entende? tempo Mas dele. para isso, Uhum. para que outros sejam, e não só eu, né? Sim. E a gente pode, gente, perigoso, muita compaixão, Uhum. porque às vezes é isso, as pessoas estão vindo para a igreja com esse projeto de vida, para Uhum. mim. Pra mim. Uhum. Como é que eu vou, como é que Deus vai Sim. fazer o meu projeto acontecer? E um Uhum. projeto legítimo, hein? Sim. Eu Sim. quero adotar, eu quero. Sim. Meu projeto é super legítimo. Então é Sim. óbvio que Deus vai falar assim. Uhum. Não é Não, nem assim, sempre, né? né? Nem sempre, Uhum. né? Então é isso. Acho que sendo da vontade de Deus faz a gente abençoar muita gente, Amém. né? Assim, ele Amém, pensa Ju. assim, ele, Uhum. ele fez isso, né? Sim. Ele se deu o Sim. primeiro de muitos irmãos, Sim. né? Amém, Ju. Então, acho que para encerrar, que já podemos encerrar, Opa, né? Tem um versículo que eu fiquei pensando. Falei, gente, e acho que para fechar com chave de ouro, que é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, amém. ele que sabe os planos para Juliana, para Carol, para Débora e para qualquer ser humano nessa face da terra. É ele que sabe os planos. E o plano dele é maior do que o nosso. Não é sobre eu, não é sobre a Ju, né? Deus não pensa. Claro que ele pensa no indivíduo, mas o plano dele é muito maior. Então, eu acho que para resumir essa nossa conversa, né, que ele que sabe os Amém. planos, né, para nós, para nossa família, para o mundo, né, Pro e mundo. para todos os lugares que ele quer nos levar e que ele tem alcançado. Porque Deus tem levado e tem alcançado lugares sem a força humana, É. né? Então, como que a gente explica isso? Então, assim, realmente é o plano, né, geral de Deus, né? Não é. Claro que tem no individual, mas eu vejo que é isso que a gente precisa muito colocar no nosso coração, que o plano é dele, né? Ele Sim, sabe a como missão vai é dele. acabar, a missão é dele. Então, É eu isso acho que mesmo. é sobre isso, né? De trazer essa paz, essa leveza também, né, no nosso coração, porque se o plano é dele, ele vai cuidar para que isso, É isso. para É que ele isso que vai. aconteça, Aham. né?
Ele é muito capaz, né? Sim, De fazer o que graças ele a Deus por isso. planejou. Não depende da gente. É bem isso. Mas é isso, Gil. Obrigada mais Eu uma que vez agradeço, Foi muito gente. bom. Foi por muito você estar gostoso. aqui, né? Compartilha aí depois com os seus amigos para Sim. ouvir também, né? Tem muitas coisas. Aí eu conheço a Ju desde 2010, eu acho, 2011 Aham. por aí, que foi justamente nessa coisa de missões, né? Junto com a Mais e tal. Então, muita coisa eu não sabia da Ju, fiquei sabendo, né, essa semana. Então, obrigada mesmo, Ju. Eu que É muito agradeço, inspirador para nós. gente. Ela tem outros testemunhos, né? Principalmente como mãe, né? A gente pode trazer ela no segundo momento, né? Verdade, Ju. Como mãe de 3, ter 4 homens dentro de casa, gente, não deve ser fácil. O senhor tem dado paciência. Mas Trabalhar. obrigada mesmo, Ju. Que Deus abençoe você nessa nova fase também aí, Amém, amém. né? Abrindo a igreja de vocês agora, né? Assim, já vem de trás, né? Mas, né, mais Esse específico momento, agora, né? nesse momento, com o local, né? O templo. Então, Sim. que Deus abençoe muito vocês, que Deus Amém. continue levando-os a lugares inimagináveis, né? E Uhum. que Ele fortaleça, né? Acho que como Amém. É. pastores de igreja, né? Só pedir isso, que Deus fortaleça e que traga cada vez mais essa compaixão no coração de vocês, Amém. porque Amém. é isso que nos sustenta, né? Trazendo esse amor sublime de Deus, essa compaixão, essa graça, né, dele sobre as nossas vidas. Amém. Vocês Amém? também, viu, gente? Uma Amém. alegria, uma alegria. Que bom ver a igreja aqui, um lugar, né, que as pessoas são alcançadas, Amém. aprendem da Uhum, Bíblia. Muito, sim. muito bom, muito bom. Tava com saudade. Mas é isso, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui também assistindo. Compartilha esse vídeo, né? Com alguma missionária aí, alguém que tem esse coração missionário também, alguém que Deus colocou no seu coração nesse momento ouvindo essas palavras, compartilha, né? Vamos espalhar aí para outras mulheres. E é isso, até a próxima, até o próximo testemunho, Mulheres que Inspiram. Tchau, tchau, gente.